E por que que não podemos somar radicais que não são semelhantes? Vamos tentar descobrir por quê. Então, eu coloquei aqui, olha, duas expressões, né, dois radicais que não são semelhantes, ó, raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 2. E aqui tem um coeficiente numérico 2 e um coeficiente numérico 3. Minha sugestão, use uma calculadora para calcular o valor da expressão abaixo. Então, eu usei, tá bom? Então, eu peguei, repeti esse 2, então tá aqui o 2 repetido. Peguei a minha calculadora e calculei qual a raiz quadrada de 5 e encontrei um número bem grande, porque é um número irracional. Mas eu resolvi usar apenas 6 casas decimais, então dá 2,236067. Fiz a mesma coisa com a raiz quadrada de 2. Repeti o 3, tá aqui o 3, ó, repetido, vezes, e aí a raiz quadrada de 2 é 1,414213. E a pessoa normalmente pensa que somar 2 raiz de 5 com mais 3 raiz de 2 é só somar 2 mais 3 que dá 5 e somar lá dentro. 5 mais 2 dá 7. Aí eu coloquei aqui um monte de interrogação, né? Por que que eu coloquei esse monte de interrogação? Será que pode? Tá? Bom, então... Ai, não era para fazer isso. Era para apagar. Então, eu calculei aqui também. Repeti o 5 e calculei a raiz quadrada de 7, que deu 2,635751. Aí, usando a calculadora ainda, multipliquei 2 vezes 2,236067 e encontrei 4,472134. Fiz a mesma coisa aqui, encontrei 4,242639 e fiz a mesma coisa aqui. 5 vezes 2,645751 deu 13,228755. Somei esses dois números aqui, ó. Esses dois números, esse com esse. E encontrei 8,714773. Eita, que aqui não é esse... Tem que ser uma vírgula. Saiu errado, desculpa. E aí, pessoal? Posso concluir que 2,714773 é igual a 13,228755? De maneira nenhuma, né? Isso aqui é um absurdo. Vamos escrever? Isso é um absurdo. É um absurdo. Com um monte de setinhas. Isso é um absurdo, vou deixar até em vermelho para chamar bem a atenção, porque, meu Deus do céu, isso é um absurdo dos grandes. Então, conclusão, a gente pode somar radicais que não são semelhantes? Conclusão, não podemos somar radicais que não são semelhantes. Ok? Então, esta conclusão, ela é muito, muito, muito importante. Ela é muito importante. Nós não podemos somar radicais que não são semelhantes, tá? Mas, às vezes, a gente encontra expressões que os radicais não são semelhantes, tá vendo? Ó, como raiz quadrada de 18 e raiz quadrada de 50, eles não são semelhantes. A gente olha e tá vendo a diferença. Mas se a gente fizer a simplificação, a gente vai conseguir descobrir que eles vão se tornar radicais semelhantes. Então, veja aqui a raiz quadrada de 18 mais a raiz quadrada de 50. Nós aprendemos em aula anterior que a gente pode simplificar um radical extraindo fatores do seu radicando. Então, eu vou fazer isso aqui, né? Vou fatorar o 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Como o índice é 2, ele manda colocar no funil dois números iguais. Então, esse 3 sai da raiz. E o 2 ficou dentro da raiz. Esse 2, ó, ficou dentro da raiz, lembra? Dentro da raiz. E esse 3 saiu da raiz. Pessoal, eu não vou ficar escrevendo isso todas as vezes, porque vai faltar espaço para mim, tá? Vamos fazer agora o do 50. Então, 50 dividido por 2 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1.
o índice é 2, ele manda colocar no funil 2 números iguais. Saiu do funil, saiu da raiz. Aquele que não saiu do funil, continuou dentro da raiz. Esse 2 aqui. O que a gente observa? Que aquela raiz quadrada de 18 virou 3 vezes a raiz quadrada de 2. Aquela raiz quadrada de 50 virou 5 raiz quadrada de 2. Portanto, nós encontramos aqui radicais semelhantes. E se os radicais são semelhantes, a gente pode somar. Soma 3 mais 5 dá 8 raiz quadrada de 2. Então, eu vou somar o 3 com 5, vai dar 8 raiz quadrada de 2. Não é legal?